Como é que está o áudio aí, pessoal? Estão Para mim, ouvindo? Estamos começando agora também no YouTube, canal da Artrose, e no Facebook. E a Cláudia Manzoni já dá boa noite. Silvia Martins dá boa noite. A Deise já foi de um lado para o outro. Todo mundo entrando. Martinha apareceu na live aqui para dar uma moral para o amigo. Excelente áudio. Lá no Canadá, diz a Zilma Lucena. E assim nós vamos nos reunindo. E hoje nós vamos falar sobre glúten e fibromialgia. Foi muito bacana uma live bem recente que nós fizemos, junto com o doutor Otávio Mello, em que nós falamos sobre glúten e artrose. Claro que existem, às vezes, o paciente que tem fibromialgia pode ter artrose, e isso vai gerar todo um debate, uma discussão que nós vamos fazer aqui agora, e vai ser muito importante a presença e a interação com vocês, né, Beatriz? Beatriz está aí também. Digo a todos que vocês vejam aqui embaixo, ó, a Maurelisa, aqui embaixo no Instagram, tem um aviãozinho, tá vendo? Você clica no aviãozinho e pode convidar outras 50 pessoas para o seu convite, mas se cada um convidar 49. a gente já fica contente, né? Já tá bom, 49. Vamos lá, vamos até aqui, vamos chamar vários pacientes queridos aqui. A gente vai enviando, vai engrossando esse caldo. E Maurelisa Barão, a querida Maurelisa está aí também. Várias pessoas, Júlia Dalcin, Zilma Salgado. Contem para nós de onde vocês estão falando. Eu já sei de cor aqui que tem um pessoal foi de carteirinha. Eu sei que a Deise é de Belo Horizonte, que a Cláudia Manzoni é de Brasília. Vamos lá, pessoal. De onde é que vocês são? Sandizinha Abreu, querida. Olha só, já me deu moral aqui a Sandizinha, ó. Parabéns pelos 24 anos de formado. Muito obrigado, Sandizinha. Ganhei até bolo hoje, não esperava, ganhei vinho. Cleudilmar Zancan aqui de Bento. Conta para nós de onde você está falando. Ontário, Canadá. Olha, lá eles estão no outono, já está nevando lá, né? Muito bacana. Comem muito glúten aí no Canadá, Zilma Lucena? Conta para nós. Se o pessoal... Júlia Dalcin diz que é de Canoas, uma querida, sempre participa muito aqui. Fábio Vale, meu amigo, paciente. Suliene, de São Paulo, também paciente nossa, muito bacana. E o pessoal... Marise de Ipatinga, Minas Gerais. Conhece Ipatinga, Otávio? Conheço muito, aqui do lado. Pertinho, Ipatinga. A Silvia aqui de Bento, muito legal. Bom, nós vamos retomar um pouco. Santa Catarina, Balneário Camboriú, que estenderam a faixa ali de areia, né? Ficou bonito aí? Me conta. Deve ter ficado lindo. Eu tenho família em Santa Catarina, vou visitar logo Camboriú. Mas quando eu vou a Camboriú, sempre querem me vender alguma coisa. Aí eu fico receoso, né, Otávio? A Zilma Lucena diz que os canadenses, sim, comem muito glúten e açúcar. Nós, brasileiros, não. Duvida, Eudó. Hoje nós vamos ver. Bruno Fares, 2 mundos, doutor da ortopedia. Muito obrigado, meu amigo. Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Pessoal de Minas, de Brasília, do Canadá. Canal da Artrose mundial, né, doutor André? Tem pessoas do mundial. mundo inteiro. Olha aí, ó. Floripa é paciente do Nicolas. Sandizinha é um doce. Muito obrigado. A Dalva que cunhou o termo canal da artrose, o canal da boa notícia, Piracicaba e Limeira. Um dia eu vou visitar a Dalva. E olha, quero ver as pamonhas aí que diz que tem, viu? Eu não tenho essa, não. E a Lívia Rodrigues também dá boa noite. E é isso aí. Nós vamos ter que retomar. Muriaé, Minas Gerais, Porto Alegre. Olha ali que bacana. A Martinha era minha instrumentadora. Hoje ela é policial militar. Bacana, né? E ela é verdade, ela diz que segue acompanhando a gente. E aí eu vou começar retomando o assunto da live que nós fizemos, né? Para situar as pessoas. Maria Lúcia Campinas. Ei, Malu, é isso aí. Nós vamos retomar o assunto com o doutor Otávio, né? Que isso é importante para botar todo mundo na mesma página, né? À medida que a gente fala agora. Doutor Otávio Mello, por favor, nos esclareça
O que é o glúten? Então, pessoal, glúten é um... Hoje em dia tem se falado tanto a respeito, né, do glúten que parece um bicho-papão quase, mas não é um bicho-papão, né, André? O glúten, na verdade, é uma proteína, uma macroproteína, né, presente em diversos alimentos, principalmente aqueles grãos, como, por exemplo, o trigo, a cevada, o centeio. E o glúten, ele, como qualquer outra proteína, ele é composto de uma sequência de aminoácidos, né? O glúten, ele é muito... Eu falo assim, ele está presente na história da humanidade há milhares ou milhões de anos, né, André? Não foi uma coisa inventada agora, né? Só que o que acontece? O que nós observamos é que a presença dessa substância ela tem aumentado em grande quantidade nos últimos anos. Então, as pessoas estão consumindo mais alimentos que contêm glúten e que contêm glúten em maior concentração. Então, é uma associação de fatores de risco que tem trazido aí algumas observações, vamos falar assim, algumas relações, né, André? É difícil a gente estabelecer a causa e efeito ainda, mas eu digo que estudos de correlação existem inúmeros. Eu vou mostrar alguns. Eu trouxe alguns artigos científicos hoje para a nossa live, doutor André. Sensacional! Olha que qualidade tem essa live aqui do canal da Artrose. Para você que está entrando agora e não conhece onde é o canal da Artrose, eu vou te explicar. O canal da Artrose é no YouTube. Você entra, digita canal da Artrose, vai me encontrar e vai encontrar o Dr. Otávio já com várias lives. Aí você se inscreva para nos dar moral. Toda segunda-feira, 19h15, nós fazemos uma live. O Dr. Otávio já está, acho que é a 5ª live do Otávio. Eu abuso muito do Dr. Otávio. Por sua paciência comigo e generosidade de compartilhar o conhecimento. E digo para vocês que nós estamos na live 83. Aproveitem todas, porque eu só vou ir até a 100. Então, vai ter algumas semanas mais, a gente vai parar no final do ano, e depois não vai ter mais. Então, quem viu, viu. Quem não viu, coma seu glúten em casa, né? É o seguinte, olha que pergunta pertinente. Lívia Rodrigues, eu gostaria de saber se o glúten, por estar geneticamente modificado, inflama o corpo. Obrigado, muito bacana, Lívia. Essa é uma das principais teorias, né, doutor André? Que ao longo dos últimos séculos, o glúten foi se tornando um alimento cada vez mais processado industrialmente e cada vez que esse processamento industrial foi sendo realizado, a indústria foi buscando grãos que traziam maior produtividade. Só que essa produtividade, através de uma seleção genética ou através de uma modificação genética, como alguns defendem, foi levando a um aumento de uma das substâncias que o glúten possui, que é a gliadina. O glúten, na verdade, é uma molécula que ela é um polímero de gliadina e glutenina. Né? Conhece a glutenina, André? Gluteína também tem. Olha só, isso. A Mônica pergunta, glúten é prejudicial ou não para a nossa saúde? Fique atenta que ele está explicando justamente que tem essas duas proteínas aí associadas ao glúten, né? A gliadina é glutenina, que você falou, e que são importantes, né, nesse entendimento daquilo que pode ser bom ou não tão bom, né? E que vai ser variável entre as pessoas, viu, Mônica? Então, as pessoas, a gente vai falar um pouco mais sobre doença celíaca daqui a pouquinho, mas ele está respondendo, então você preste atenção nisso que ele chamou de gliadina, que é importante na explicação. Exato. E aí, doutor Otávio, desculpe interromper, então, mas era importante Imagina. E aí, o que acontece? Algumas pessoas, quando estão na presença de grandes quantidades dessas proteínas, podem estimular o seu sistema de defesa do organismo a produzir alguns anticorpos. Anticorpos são aquelas proteínas responsáveis pela, vamos falar assim, pela proteção do nosso organismo. Né? Então, são literalmente assim, os soldados, né, que nos protegem, nos defendem contra infecções, contra tumores, contra micro-organismos e também contra alimentos e substâncias tóxicas. Né? Então, devido a vamos falar assim, uma programação do nosso sistema imunológico, principalmente pelo intestino, né, através
da camada que define o que entra ou o que não entra no nosso corpo, pode haver ali uma alteração dessa permeabilidade e aí começa a haver um excesso de gliadina na nossa circulação, produzindo aí alguns anticorpos, entre eles o anticorpo anti-gliadina, que pode ser dosado, e que na pessoa que tem a doença celíaca, isso leva a lesões na parede do intestino. Não é isso, doutor André? Exatamente. Doença celíaca. Exatamente. Essa doença celíaca é a forma grave dessa intolerância, né? E que não é tão frequente assim, ela vai acontecer 0,7% a 2%, até bastante, se você for ver bem, né? Mas é difícil, muitas vezes, da pessoa receber esse diagnóstico. Ela vai ter as intolerâncias abdominais, problemas imunológicos associados, e vai saber, às vezes, muito tarde. Eu contei na outra live de um paciente que eu conhecia, familiar meu, que ele foi, na infância, ele foi diagnosticado com doença celíaca, imaginava que era. Na verdade, não era o vermes, né? E aí curaram com um antieumítico, que a gente chama, com remédio para verme. Então, o famoso lombrigueiro. Exatamente. Então, é difícil, né? Deixa eu fazer algumas citações aqui, ó. A Maria Lúcia disse o seguinte: eu tirei quase 100% do glúten na minha vida, estou amando. Parabéns, Maria Lúcia. Só de tirar o glúten e o açúcar, a esteatose de moderada, esteatose hepática, né? Caiu para leve, parabéns. E a Cláudia já veio se exibindo, disse que está igual a você, Maria Lúcia, muito bom, né? A Lívia perguntar: artrite, artrose, é doença autoimune que pode ser desencadeada pelo glúten, que causa alterações da permeabilidade intestinal. Você vai ter que ver outra live agora, Lívia. Tá tudo na nossa Vai lá live. No canal da artrose, que essa resposta já está feita lá. E muito mais do que isso, você pode, no blog Regênios, se inscrever também, né? E aí é uma coisa que nós já vimos falando. Vou aproveitar a pergunta da Mônica, em que o doutor Otávio já falou sobre isso, né? O glúten inflamatório, ele pode ser para algumas pessoas. Então, vai haver essa forma grave, que se chama doença celíaca, mas há formas parciais, né? E sensibilidade não celíaca ao glúten, que é aí que você pode se encaixar ou não, né? Vamos ver, cada caso vai ser diferente, né? As pessoas me mandam laudo de ressonância aqui, já deve fazer isso para ti. É difícil, não tem como responder por aqui o caso de cada um. Dá orientações gerais à população, né? E as pessoas devem entender isso. Então, estou dizendo, pode ser o caso, por isso fica a dica, né, de consultar um bom médico, como o doutor Otávio, por exemplo, que faz telemedicina, ou o médico do seu gosto, né, que esteja acessível a você, para que ele possa desenrolar e esclarecer isso no seu caso. Tá? Bom, então, vai haver, não se tem um dado concreto sobre isso, se entende que 6% a 8% da população pode ter isso, mas pode, em alguns casos, chegar a 30%. Então, é importante estar atento à questão do glúten, né? Acho que é por aí, né, doutor Otávio? É muito, muito interessante isso, André, porque as pessoas, muita gente acha que o problema do glúten é só para quem é celíaco, né? E, na verdade, isso não é um preto e branco. Na verdade, a gente falou na outra live, isso é um degradê. Né? É verdade. Então, existem diversos níveis diferentes de sensibilidade ou intolerância ao glúten. As pessoas que têm doença celíaca, por exemplo, é interessante que a doença celíaca, quais são os principais sintomas? Né? É a barriga estufada, excesso de gases, enjoo, dificuldades de digestão, irritabilidade, nervosismo, né? Dores no corpo, algumas lesões na pele, né? São alguns dos sintomas. Na verdade, a doença celíaca, a miríade, né, de sintomas, queda de cabelo, né, vamos falar assim, lesões na boca, enfim, pode ter, são muitos os sintomas possíveis. E o que a gente vai comentar aqui hoje, que inclusive é o tema, né, dessa live de hoje, nossa, né, André? É a questão da fibromialgia. Então, vou perguntar... Já vou chegar lá. Calma. Não antecipa. Pera. Vamos lá, João Kleber. Pera. Tem muita coisa para desenrolar. Uma paciente sua, eu sei porque ela me disse que é sua paciente, não estou fazendo nada que ela não tenha dito,
Ó, a Deise, nossa amiga a Deise, diz o seguinte: sem lactose, sem glúten e sem açúcar, estou sem dor e minha dormência sumiu. Olha que interessante, né? Seguiu as orientações aí, muito bacana. Ó, já tem aqui no chat, elas já estão conversando aqui. Imagina quando não tiver mais essas lives, como vai se perder essa interação do povo aqui no canal da Artrose. Ó, estou me sentindo super bem, até o joelho melhorei. Mas aí vai ter uma área de interação lá no Viva Bem com Sua Artrose, não é, doutor André? Podia ser. Podia Não ser. é? Boa ideia. Fazer uma Podia comunidade, na verdade. Uma É uma comunidade comunidade, fechada. é verdade. Isso Boa aí, ideia. né? Ó, Maria Lúcia diz que sente falta do pão e do bolo. Maravilha. Não precisa sentir falta, Maria Lúcia falou isso? A Malu. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para ela, só um minutinho. Maria Lúcia, isso aqui, ó, não é o que você está achando. É um hambúrguer feito com pão sem glúten. Então, o que acontece? Não precisa pedir, né, sofrer, achando que vai sentir falta do pão e do bolo. Não, existe pão sem glúten, existe bolo sem glúten também. É isso aí. Muito bem. Então, assim, o que é que existe? Deixa eu avançar um pouco na nossa discussão. A Sandizinha... Peraí, alguém falou antes aí, antes da Sandizinha, que pegou várias receitas de pães e bolos sem glúten. Olha só, interessante. Eu acho que... Volta no último comentário, se for possível. Vai sim, claro. Ó, aí, Maria Lúcia. Tá sem vendo? glúten, Pães, bolos, exatamente. Ó, já está começando o canal da Malu Pires aí, ó. Aí, ó. Já fica o jabá, já fez o jabá dela. E fica o jabá de quem está nos assistindo aqui, que é a nossa nutricionista Fabiana Góes, que tem também no nosso curso Viva Bem com a Sua Artrose, mostra ela cozinhando para você. Você que está nos assistindo, ela passa todas as receitas da dieta anti-inflamatória, como é que ela faz. Ó, Aline toca fundo, olha que legal. Com a retirada... com a retirada do glúten, melhorou minha artrose de joelhos. Se eu comer até uma semana, os joelhos inflamam. Quando parei com glúten, minhas dores sumiram, mania com agulhas. Então, vários depoimentos bem interessantes a esse respeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Atenção à carga glicêmica do sem glúten, falou a Fabi Góes, é isso aí. Tem que tomar cuidado. A Aline toca a fundo diz o seguinte: é só substituir por farinha de amêndoas, avelãs, claro. Bom, o que eu quero dizer para vocês é mais uma coisa. Agora nós vamos avançar na nossa discussão. Eu quero perguntar ao doutor Otávio, vamos correlacionar agora duas questões. Nós falamos do glúten até agora, e eu gostaria do doutor Otávio que ele esclarecesse para nós, dentro das possibilidades atuais, porque ainda é controverso, o que explica para nós, doutor Otávio, o que é a fibromialgia, por favor. Então, André, a fibromialgia é uma doença que ela se caracteriza por dores no corpo, né? Então, algumas pessoas consideram que se trata de uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Aquela na qual, por um mecanismo imunológico do próprio organismo, ocorrem inflamações, principalmente nas regiões entre as articulações. Então, veja bem, a artrose, ela causa dor nas articulações, nas juntas. Na fibromialgia, geralmente a pessoa tem dor não nas articulações, mas nos músculos, tendões e estruturas, a gente chamada de partes moles, né? Então, partes moles. Então, é um pouco diferente da pessoa que tem artrose. Uma outra questão é que a fibromialgia, ela, em geral, está relacionada com sintomas como cansaço, desânimo, falta de energia, fadiga, né? Algumas pessoas têm quadro de ansiedade ou depressão, têm problemas de respiração, ou seja, fôlego, perda de fôlego, pressão no peito, dores abdominais, diarreias, síndrome do intestino irritável. Então, assim, a fibromialgia, na verdade, a gente pode dizer que ela é uma síndrome. O que é uma síndrome em medicina, né, doutor André? É um conjunto de sinais ou sintomas que acometem diversos sistemas. Né? Lá na Faculdade de Medicina, quando a gente está lá na semiologia, né,
Então, tanto que alguns autores nem chamam mais de fibromialgia, chamam de síndrome fibromiálgica. E existem hoje alguns bons autores que estão propondo uma troca do nome da doença fibromialgia para encefalomielite miálgica, que é porque ela comete o encéfalo, ou seja, o cérebro, através de sintomas comportamentais, acomete a medula, então mielite, porque acomete os nervos periféricos, né? E miálgica por causa das dores musculares, que é o que caracteriza a fibromialgia classicamente, vamos falar assim, né? Entretanto, nós sabemos que na medicina, né, André, quando não se sabe a causa de uma doença, é porque a tecnologia não avançou o suficiente ainda. Né? Então, eu acho muito interessante que quando eu estava na graduação, professores estavam ninguém sabe o que causa fibromialgia, né? E hoje em dia se discute muito sobre essa questão. Principalmente, uma coisa que eu falo com os pacientes nossos aqui é com relação ao status de doença autoimune, o qual eu, particularmente, hoje eu questiono. Porque, inclusive, né, você já citou aí que tem pessoas que passaram aqui pela Regênios e nós fizemos aí algumas investigações, elas tinham diagnósticos aí de fibromialgia, diagnóstico clínico, uma vez que não existe exame de sangue que comprova essa doença, né, André? Então, o diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico de exclusão, quando outras causas não são identificadas e os sintomas clínicos se encaixam na descrição da doença, aí o médico fala que a pessoa tem, então, uma síndrome fibromialgica. Entretanto, eu sempre questiono essa questão de ser uma doença autoimune, porque a autoimunidade, por definição, ela é uma imunidade por um sistema interno, ou seja, uma resposta do organismo contra as células dele próprio. E muitas das vezes, quando nós estamos diante de um paciente com um diagnóstico de fibromialgia, existe um fator externo associado, mas nem sempre esse fator externo ele é identificado. E o que alguns trabalhos científicos estão nos trazendo recentemente é que o glúten talvez possa ser esse elo perdido, ou o glúten pode ser um dos elos perdidos, que é o que atualmente eu tenho acompanhado nos estudos. Ou seja, não só o glúten, como outras substâncias também podem agir nesse estímulo a uma resposta inflamatória, que então vai levar ao quadro de dores no corpo. Eu não sei se eu fui muito complicado aqui na resposta, mas acho que ficou muito bem. E agora eu vou incendiar essa tua argumentação com a pergunta que Gemi Chaves fez, que é o seguinte: os sintomas podem ser considerados de somatização? Interessante que somatização é um termo que nós utilizamos, né, dentro da medicina para quando o paciente não possui uma doença orgânica e ele apresenta sintomas, ou seja, queixas, tá? Na fibromialgia, classicamente, a doença é definida por uma dor, né? Ou seja, de fibras musculares. Então, o que acontece? Existe ali um substrato anatômico descrito para que ocorra esse sintoma. Então, uma coisa é uma dor de origem psicossomática. É uma dor na qual não existe um substrato anatomopatológico anatômico. Ou seja, não existe uma alteração morfológica que justifique aquela condição clínica. Já, né, ou seja, então, resumindo, somatização, o sintoma está no sistema nervoso central. Tá? É possível, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não é o caso, tá? Mas só para nós compreendermos, a dor do membro fantasma, quando uma pessoa sofre uma amputação de membro, por exemplo, aquele membro não existe mais, mas o sistema nervoso daquela pessoa tem um circuito neurológico responsável por aquela parte do corpo, que então pode dar a sensação desagradável que é interpretada como dor. No caso da fibromialgia, não é uma situação igual da dor do membro fantasma, a dor está somente no sistema nervoso central. Existe uma palpação dolorosa, existe uma termografia, né, doutor André? Doutor André conhece aí que eu ia chegar. De termografia, que existe um padrão, como o sinal do manto, por exemplo, que mostra acúmulo de atividade de gordura marrom, que na verdade nada mais é
do que células de alta taxa metabólica, um tecido mesenquimal, né, um resquício de tecido mesenquimal que existe numa determinada região do corpo, que gera uma hiperatividade simpática. Nossa, aí agora eu comecei a falar difícil, né, André? Mas é isso, tá? E aí essa atividade do sistema nervoso simpático faz a liberação de neurotransmissores que então desencadeiam aquela hipersensibilidade, como se a pessoa estivesse pronta para fugir ou para lutar a qualquer momento. É uma reação de defesa, um excesso de catecolaminas, ou seja, de noradrenalina, de substâncias responsáveis pela fuga ou pela luta. É isso que está relacionado aí pelos artigos aí com a fibromialgia. Muito bacana. Então, a Celina perguntou, né? 2096 diz assim: tem exame que prova que a gente tem fibromialgia? Então, prova para nós é sempre uma coisa complicada, mas que mostra ou que sugere fortemente ou que indica, né? Tem esse exame chamado termografia médica, que é basicamente uma sequência definida de fotos com uma câmera infravermelha que depois são interpretados. Aqui na nossa clínica ProRegen, quem faz isso é a fisioterapeuta Samantha, né? Depois a gente estuda isso e lauda também, né? E isso pode sugerir fortemente, Celina, se você tem, por exemplo, fibromialgia. É um exame muito útil para a fibra e para estudos da dor. Bom, a fibromialgia, vou contribuir com o Dr. Otávio naquilo que ele explicou, olha ali, está ali a câmera de termografia, muito bacana. Essa é a câmera que mostra, né, qual é o aspecto, enfim, de irradiação de calor. Tem todo um preparo, não é chegar e fazer. Existe uma termalização que o paciente ele tem que estar numa temperatura adequada para captar, né, as imagens termográficas. Acabou lá no... Derrubou ali? Houve algum André, efeito aí que... Travou para mim, travou o Instagram. Verificando a conexão, acho que derrubou a nossa conexão. Tentando continuar no Wi-Fi. Bom. André, pessoal, eu não sei se o doutor André está aí ainda. O que aconteceu? Oi, André. Alô? Oi, você caiu? O que aconteceu? Caiu aqui, enfim, né? Será que foi por causa da termografia? Acho que foi, né? Mas, enfim, vamos seguindo aqui, ó. No Instagram você está online? Não, para mim você está travado. Eu vou voltar lá para o Instagram, eu vou mudar aqui a conexão, e aí a gente faz assim. Vamos tentar ir de outra maneira, eu vou tentar entrar lá. Isso, vamos ver a conexão como é que está, seguimos ali. Então, nós já explicamos glúten, já explicamos fibromialgia, né? Eu ia dar algumas explicações adicionais. Vou pedir para o pessoal que está aqui no canal da Artrose me conte se estão vendo bem ou não. Conseguem ver aí, pessoal? Conseguem acompanhar? Ver se deu certo. Realmente ali no
no Instagram está travado. Estou chegando para ver seu vídeo. Vamos ver aqui, acho que travou. Eu vou tentar entrar pelo... Eu vou tentar entrar pelo Instituto, pelo... Não, peraí. Ela disse que está acompanhando aqui, está tudo certo, tá? Ó, a Joana de Freitas Crins diz que sim. O Instagram anda péssimo para a live da loja. Caiu várias vezes, não viu? É isso aí. Vou tentar reconectar som e imagem perfeitos. Esse é o serviço do canal da Artrose, Cláudia Manzoni. É prestar informação de qualidade com som e imagem perfeitos, entendeu? Então, eu vou tentar aqui, ó, encerrar. Vamos ver quem é que fez. Esse não deu. Eu acho que a gente perdeu a outra etapa lá no descartar. Vamos ver. Muito bem. E aí vamos tentar reconectar lá e a gente já evolui na nossa discussão final. Vamos fazer o seguinte. Então, já falamos sobre o glúten, já falamos sobre fibromialgia, que são coisas muito importantes aqui. Vamos tentar reconectar. Eu reconecto agora. Vamos fazer uma live muito bacana, ao vivo, e vamos refazer. Boa. Vamos lá, Otávio, estou tentando entrar, agora estamos ao vivo, seguindo, então, com a live de número 83, com o doutor Otávio. Otávio, tenta entrar, então, na live lá no Instagram para a gente desenrolar o final. Ó, Otávio entrou, foi muito bacana. Show, vamos nessa. De volta. Bacana! Seguimos a live, então. Ó, então tá. Então, nós já falamos sobre fibromialgia, já falamos sobre glúten. Sobre fibromialgia, eu gostaria de dizer que ainda não há uma exata etiologia, existem teorias daquilo que pode ser ou do que é, mas o doutor Otávio descreveu com clareza essa síndrome clínica de ter dor nos 4 quadrantes, nas partes moles, né? Associado à fadiga crônica, à depressão e outras alterações. As teorias iniciais, assim, na verdade, foi descrito por reumatologistas e por isso tinha sempre essa questão da autoimunidade, autoimune, não é? Porque os reumatologistas convivem muito com esse tipo de interação. Então, é interessante, André, porque hoje, dentro das possíveis teorias aí descritas, né, a respeito da fibromialgia, tem uma que eu, particularmente, eu gosto muito, que é ser considerada um espectro da síndrome da fadiga crônica, que, na verdade, é uma insuficiência mitocondrial, né? Essa isso linha é muito interessante. É como se fosse um problema na geração de energia através da mitocôndria. Eu discuti isso, gente, inclusive com... Vocês têm acesso a todas essas 80 e tantas lives, aqui 83, 84, que eu fiz lá com a Leda Nagli, também está lá no canal da Artrose. Você tem acesso a tudo isso. Pode olhar lá com o Carlos von Müllen, que é um grande reumatologista do Rio Grande do Sul, pós-doutorado, morou na Alemanha, hoje mora lá na Califórnia. E aí eu questionei ele, vem cá, hein? É um problema de geração de energia orgânica, né? Através da mitocôndria? Ele disse, olha, André, a teoria é bacana, mas as biópsias, né, não mostraram alterações na função mitocondrial. Eu fiquei bem desapontado, porque a argumentação é ótima, mas, às vezes, é aquilo que o doutor Otávio disse, que não há ainda tecnologia para poder dizer isso com precisão, né? E hoje, só para concluir, tem colegas que entendem, inclusive pessoal do Centro de Estudos da Dor, lá de Campinas, seu professor, meu professor, Carlos Parada, diz o seguinte, que ele entende que é mais no sentido daquilo que você acha, que são alterações na percepção da dor, né? E é uma coisa que pode estar relacionada. Claro que eu sempre cito aquele estudo do Teitelbaum, de alguns anos atrás, em que a fibromialgia você vai tratar através de 5 coisas. Fiz até um vídeo, está lá no canal da Artrose sobre isso, se você quiser revisar. Se você que está nos assistindo quiser ver,
está lá para você revisar, que é você tem que melhorar o sono, a parte hormonal, tá? O intestino, já falamos muito sobre o intestino, e isso, sobre o glúten também tem a ver com isso. A nutrição, especificamente hoje estamos falando disso. E a atividade e exercício físico, que todo paciente com fibro, ainda que cansado esteja, deve considerar. Então, olhe lá o vídeo que fala muito sobre isso. Acho que é por aí, né, Otávio? Eu não tenho dúvida que esse é o melhor caminho, é o que traz mais evidências para nós, né, André? E, inclusive, porque quando nós falamos, por exemplo, sobre a questão dessa relação do intestino, né, com a fibromialgia, os sintomas estão presentes, os sintomas intestinais estão presentes na fibromialgia. Então, muitas das vezes, nós vemos que os pacientes, eles vão utilizando remédios antidepressivos, analgésicos, anti-inflamatórios, e nada dá resultado para eles. Às vezes a pessoa começa até a receber alguns rótulos, né, que são indesejáveis, né, por profissionais de saúde ou por pessoas da família que não compreendem, mas se a permeabilidade do intestino está alterada, certamente aquela medicação não vai fazer efeito, ela não vai ser sequer absorvida pelo intestino. Então, por isso que muitas das vezes o tratamento ele se inicia por uma terapia injetável, por uma terapia transdérmica, por uma maneira que ele não precise passar pelo intestino para se iniciar esse tratamento, né? Além de outras... Muito interessante. Outras medidas, claro. Muito interessante porque é o seguinte, a maioria dos tratamentos da fibromialgia, eles utilizam inibidores de recaptação de serotonina, que são os antidepressivos. E onde que a serotonina é produzida na sua grande maioria no nosso corpo? Justamente no intestino. No próprio intestino. 50% da serotonina corporal é produzida no intestino. Existe debate sobre isso, né? Em que medida isso chega no sistema nervoso central ou não, porque os neurônios... Estou falando de modo bem ortodoxo aqui para vocês entenderem, porque os médicos muitos compreendem que, na verdade, aquela serotonina toda ou aqueles neurônios todos lá do intestino são, na verdade, para fazer a motilidade. Existe debate na literatura se é isso mesmo, se há outros efeitos, né? Enfim, acho que é bom a gente dizer. Em que idade se manifesta a fibromialgia, doutor Otávio? Ela, em geral, acontece por volta da 5ª década de vida, ou seja, em torno ali dos 40 anos, em média, podendo variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas em média, ali, os 45 anos de idade, quando se iniciam, não por acaso, a diminuição da produção de hormônios femininos, por isso que é mais comum em mulheres, né? Isso eu ia te perguntar já, se era mais em mulher ou é mais em homem? É muito mais comum, 40-1, né, a relação, de acordo com alguns autores, podendo chegar... Isso varia, né, de acordo com a população, né? Mas é muito mais comum em mulheres do que em homens. Eu digo que diagnóstico de fibromialgia, até hoje, em homem, eu devo ter visto 2 casos, né? E é muito interessante porque, com essa questão dessa tendência de se considerar a síndrome da fadiga crônica como um alter ego aí da fibromialgia, né? Então, a tendência hoje, principalmente no pós-Covid, né, André? Nós estamos vendo muitas pessoas sofrerem de fadiga crônica, de insuficiência mitocondrial pós-Covid, e está se confundindo muito isso aí com aumento de fibromialgia. E nem sempre isso é fibromialgia, pode ser a síndrome da fadiga crônica, a encefalomielite miálgica e diversos outros espectros aí de uma doença que talvez tenha um substrato fisiopatológico comum ou até mesmo uma etiologia. É interessante, eu estive ano passado visitando uns colegas nossos lá em Nova Jersey, né? Até alguns conhecidos em comuns que nós temos. E é interessante que o Jay Bowen, ele é um médico osteopata. Nos Estados Unidos existe a medicina osteopática, né, André? É um pouco diferente da nossa, que ele é um DO. E aí o que acontece? Eu acompanhei alguns tratamentos com ele lá e ele tem uma teoria de que a fibromialgia ela pode ser uma forma não confirmada laboratorialmente de doença de Lyme,
que é uma doença transmitida por um ricketts, por um carrapato, né? É verdade. Então, ele faz o tratamento com protocolo de doença de Lyme para os pacientes que chegam na clínica dele com fibromialgia com alta taxa de sucesso. Ou seja, na verdade, isso tudo nos diz, André, o quê? Que precisamos de muitos estudos científicos, de muita pesquisa, de muito cuidado com esses pacientes, porque, inclusive, uma possibilidade é que nós estejamos diante de várias doenças diferentes que apresentam o mesmo sintoma. Então, quando nós diagnosticamos hoje alguém com fibromialgia, eu falo que pode ser uma dor de cabeça. Fibromialgia, né, ou seja, a dor na fibra muscular, ela pode ser nada mais, nada menos que um sintoma do qual diversas causas diferentes podem convergir para o mesmo quadro clínico. É assim como uma dor de cabeça, por exemplo. Pode ser uma enxaqueca, pode ser um tumor cerebral, pode ser uma pressão alta, pode ser um acidente vascular encefálico, pode ser uma série de outros problemas de saúde. Então, e aí o que acontece? Cada causa da doença, na medicina, a gente tem que sempre identificar a causa. Porque quando nós tratamos a causa, nós resolvemos o problema. Se a gente vai tratar só sintoma, a chance de não resolvermos o problema é muito grande. Então, por isso que eu acho importante nós sempre identificarmos a causa dessa condição. Sensacional. A Marise diz que vive com fibro há 24 anos, desde os 30. A Marisa diz que começou com 45 anos. Então, tem várias pessoas, né, que colocam aqui a sua realidade, a sua situação, e várias pessoas entrando, muitas pessoas conhecidas, muitos amigos, como sempre. Tá? A Tereza Paula diz que tem fibro, porém recebi diagnóstico de câncer. Depois de muito tempo que novos médicos me deram esse diagnóstico. O que eu entendi aqui é que confundiram uma coisa com a outra. Sei. A questão é a seguinte, dependendo do tipo de câncer, né, André, existe um estresse oxidativo aumentado, né? Ou seja, a célula tumoral, ela possui uma produção aumentada de radicais livres. Os radicais livres circulantes, eles levam a um dano mitocondrial e a um quadro de fadiga também. Então, o que eu acredito que a Tereza está falando para a gente aí é que provavelmente ela já estivesse com esse tumor que não foi diagnosticado e que estava dando sintomas semelhantes ao de fibromialgia. Foi o que eu entendi que ela quis compartilhar. Acho que é por aí. E conta para nós, por fim, à medida que nós já estamos há mais de 42 minutos falando. Aqui no YouTube, a gente está partindo para o final da nossa prestigiosa live com o Dr. Otávio Mello. Quero pedir aos amigos que estão aqui que sigam ele no Instagram. Quem já não segue, né? Que a maioria segue. Eu aqui estou pedindo voto. E que sigam também o Blog Regênios, né? Onde é que é o Blog Regênios? Conta aí, então, o Blog Regênios está lá na internet, no regênios.com.br, e temos aqui também no Instagram, Blog Regênios. Show! Siga o Dr. Otávio Mello. Conta para nós, Dr. Otávio, qual parece ser, frente às evidências atuais, né? Existe todo esse nosso cuidado de dizer isso. Sim. Existe relação entre glúten e fibromialgia? Qual é essa relação? O que é que te parece desse nexo entre os dois? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui, André. Vai lá. Se estiver compartilhando, você me avise, Tem por ali favor. Compartilhar. Opa, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar no... Apareceu no YouTube aí, não? Aqui, ó. No YouTube apareceu. Sim. Então, agora Impacto clínico de uma dieta sem glúten na qualidade de vida relacionada à saúde em 7 pacientes com síndrome de fibromialgia com doença celíaca associada. Tá? Isso. Então, esse aqui na verdade, isso aqui é uma série de casos, né? Um trabalho que pegou alguns pacientes que tinham essa doença celíaca, né? E que tinham sintomas semelhantes da síndrome fibromiálgica e síndrome de colo irritável também. E o que fizeram com esses pacientes, então? Fizeram a exposição deles, né, a uma dieta, né, sem glúten, tá? E é uma dieta chamada de gluten free, né? Gluten free diet, tá? E aí o que acontece
foi que esses pacientes, né, melhoraram os sintomas aqui, ó, tanto de doença celíaca, né, quanto de síndrome fibromialgica. Então, é um dos artigos aí que mostra que talvez possa haver aí uma relação. Lógico que não é um trabalho controlado, um ensaio clínico, né, André? Mas ele mostra justamente aquilo que nós íamos falando a respeito da possibilidade, né, de termos essa associação. Esse aqui... Ele não vai fechar esse... não é um trabalho conclusivo, né, em que vai fechar a questão sobre isso, mas nos aponta o caminho. E como é uma medida relativamente tranquila do ponto de vista nutricional de tomar, ou seja, restringir isso por 3 a 4 semanas, já que após 15 dias já há melhora dos sintomas associados de dores musculoesqueléticas nos casos, né, em que você tira o glúten. Então, por que não tentar? Em alguns casos pode funcionar, e também na fibromialgia. Acho que é por aí, né, Otávio? É por aí. Olha só esse outro artigo aqui, ó. É um artigo aqui de 2014, de uma revista de reumatologia, né? E aí, o que ele fala? Ele fala dos sintomas celíacos, ou seja, pegou pacientes que tinham fibromialgia e fez a investigação desses pacientes com relação à associação de sintomas semelhantes da fibromialgia com a doença celíaca. Então, em relação aos dados da literatura, prevalência de fadiga, depressão, sintomas cognitivos, lesões cutâneas, foi predominante pacientes de fibromialgia, e sintomas gastrointestinais nesses pacientes também estavam presentes na sensibilidade ao glúten. Então, isso demonstra aí que existe uma possível correlação entre sintomas dessas duas condições clínicas, o que não significa que elas sejam interdependentes entre si, mas sim correlacionadas de acordo com alguns artigos que estão surgindo aí na literatura, né? Esse aqui é um outro trabalho que fala sobre as intervenções da dieta, né? Então, fala que os pacientes... Consegue compartilhar esse aí no YouTube também? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Você fez bem ali a outra vez, só troca o artigo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Interromper compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Tenta compartilhar de novo. Deixa eu compartilhar de novo. Ficou muito legal. Vamos lá que eu tô aprendendo aqui agora, tá? Eu nunca fiz isso antes, não. Primeira vez. Sensacional. Então, vamos lá. Então, olha só esse aqui, ó. Deixa eu pegar esse outro aqui, que é bem interessante também. Aqui, ó. Dieta sem glúten no manejo de paciente com síndrome do intestino irritável, fibromialgia e enterite linfocítica, que é uma inflamação imunológica aí do intestino, tá? Então, diversos dados aqui a gente pode pegar, não vou ler o artigo inteiro, que a gente não teria tempo para isso, mas aqui no resumo que nós podemos ver que a retirada do glúten produziu uma melhora leve e significativa dos sintomas funcionais, o que sugere que o glúten pode ter parcialmente responsável por esse quadro clínico, ou seja, pegou esses pacientes que tinham síndrome do intestino irritável, fibromialgia e enterite e fizeram com que eles suspendessem o consumo de glúten durante o período de 1 ano, né, com melhora clínica satisfatória. Então, algumas coisas nós temos que colocar, que pode haver essa relação, que não é todo mundo que vai ter, que existem proteínas, né, como a gliadina, a gluteína, mas especificamente a gliadina, que pode causar esse gatilho, desencadear alterações intestinais. Existe uma sensibilidade, existe a doença celíaca, que é a mais grave, autoimune, 0,7 a 2% da população, mas existem outras sensibilidades, 6 a 8%, alguns acham que até 30%. Então, e o doutor Otávio está mostrando alguns artigos aqui para nós, ou seja, alguns pacientes com fibromialgia podem se beneficiar. Então, pode ser testado, fazer um teste clínico de retirar o glúten da dieta por 3 a 4 semanas. Muitos se beneficiam. Vários depoimentos aqui a gente já citou à medida que as pessoas foram aparecendo. Acho que é por aí, né, Otávio? Exatamente. Ó, esse aqui eu já mostrei, esse artigo também. Eu acho que o pessoal no YouTube não está aparecendo, né?
Não, se eu conseguir compartilhar uma última vez, eu ponho aqui. Deixa eu colocar aqui mais um artigozinho aqui, que eu acho que os artigos são muito interessantes, porque eles mostram o que as pesquisas estão trazendo para a gente, né, André? Então, esse aqui é um artigo de revisão sistemática de literatura, né? Sim. E fala o seguinte: intervenções dietéticas. Deixa eu pôr em português, deixa eu pôr a tradução do Google aqui mesmo, só para facilitar para os nossos colegas que não dominam o idioma de Shakespeare, né? Então, vamos lá. Intervenções dietéticas, de revisão sistemática de literatura, maior nível de evidência, né, André? Então, o que foi feito aqui? Pegaram-se ensaios clínicos, na verdade, 7 ensaios clínicos, tá? Que foram feitos, e aí o que se observou nesses resultados, né? Ou seja, problemas relatados do paciente foram dor, repercussão funcional, e aí vamos lá, resultado. Dor e repercussão funcional em pacientes com fibromialgia parecem melhorar com a dieta hipocalórica, uma dieta vegetariana crua, ou uma dieta de baixo FODMAPs. FODMAPs, na verdade, é uma sigla, né? É monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos fermentados e alguma outra coisa que eu esqueci agora o que é. Mas são açúcares, tá? Os FODMAPs, tá bom? Quando qualidade de vida, qualidade de sono, ansiedade, depressão, marcadores inflamatórios, tá? Então, esse aqui, ó, mostra que, né, ou seja, é interessante que o glúten, ele é um indutor de uma reação chamada reação de Maillard, que produz produtos de glicação, né, que na verdade são indutores de radicais livres no nosso corpo, né? Então, essa reação de Maillard, ela é uma das reações que ocorre a partir do consumo de carboidratos, né? Então, depois eu mostro isso para vocês, a reação entre a oxidação de carboidratos. Eu não sei, está aparecendo no YouTube aí, André? Agora apareceu, eu botei ali para o pessoal ver. Então, o que eu acho que fica da nossa live, que já está se encerrando, né, Otávio? Que pode haver uma relação favorável. Há vários depoimentos aqui na live de pessoas que modificaram sua dieta, tiraram açúcares, tiraram glúten, né? Lembro também, né, para as pessoas que estão muito inflamadas, que tire o álcool também. Às vezes as pessoas esquecem de tomar essa medida. E pode também melhorar. Há algumas evidências na literatura, não são conclusivas, no entanto, mas que relacionam, né, essa sensibilidade ao próprio glúten. E, claro, não estou falando exclusivamente da gravidade da doença celíaca, mas formas intermediárias, que eu acho que é importante a gente citar. Acho que é isso, né? Coloca um último aí para nós, André, só para o pessoal que está. Esse aqui, ó. Fibromialgia em sensibilidade ao glúten não celíaco, né? Então, isso aqui são o quê? São aquelas pessoas que têm... A gente falou no... Opa, peraí que sumiu minha tela aqui, André. Aqui, ó. Então, uma descrição de remissão da fibromialgia nessas pessoas. Então, esses pacientes aqui, né, foram submetidos, né, ao tratamento, e a resposta foi a remissão dos sintomas de fibromialgia. Ou seja, será que essa pessoa ela tinha realmente uma fibromialgia? Ou será que ela tinha uma síndrome fibromialgica, sintomas fibromiálgicos causados por uma sensibilidade ao glúten? E esse aí é o ponto que nós temos que trazer, no meu entendimento, para finalizar a live de hoje, André. Deixa eu só parar minha tela aqui e voltar aqui para o nosso... Volte. Para o nosso... Opa! É isso aí. Vamos lá. Porque Pode falar. Termina aí que eu vou só fazer mais uma coisa. Isso, que essa é a questão. Porque muitas das vezes a gente não pode tratar pessoas diferentes com intervenções iguais. Cada pessoa apresenta... Por isso que eu falei aquela questão da causa, da gente identificar a causa do problema, e ao identificar a causa do problema, nós podemos, então, tratar o problema pela origem, né? Ó, esse aqui eu não vou mostrar o nome do laboratório. Peguei hoje o meu exame de intolerância alimentar, doutor André. Olha que bacana. Eu peço para os pacientes, mas eu faço o meu também, né? Então, aqui nesse teste, ó, vieram todos uma lista de alimentos, tá? Que geram ou não resposta imunológica no meu organismo. E isso é individual, de pessoa para pessoa, e varia de acordo com o tempo, né? Você vê que pessoas, às vezes, têm alergia
a frutos do mar, a camarão, a glúten, né? E essas intolerâncias, elas não são, vamos falar assim, elas não são estáticas, né? Elas são dinâmicas. O nosso organismo é um organismo dinâmico. Então, a pessoa pode ser intolerante ao glúten hoje e deixar de ser daqui a um tempo? Pode. A pessoa pode não ser intolerante ao glúten hoje e passar a ser daqui a um tempo? Pode também, né? Pode então, também. Isso aí não podemos generalizar. Por isso é importante ter um médico de confiança, um médico que te acompanhe, que te conheça e que vai poder te ajudar personalizando o seu cuidado com a sua saúde. É essa aí que é o final da live, né? Tanto que a Coisitas da Cacá de tirar o leite também, sim, a gente já falou isso sobre a artrose. Doutor Guilherme Pet entrando aí, doutor André. Minha próxima live vai ser com o doutor Guilherme. Tá? O doutor Guilherme é fantástico. Você não conhece ele ainda? Não vou te apresentar muito em breve. Eu vou assistir a sua live, vai ser muito bacana. E sim, também é possível, né? Associado à beta-caseína, fizemos um vídeo muito popular no canal da Artrose com a Fabiana Góes, muito comentado, em que a gente falou também sobre, né, a proteína do leite. Nós não estamos falando do açúcar, né, da lactose, mas a beta-caseína, que pode dar esse gatilho inflamatório, principalmente na artrose. Se você quiser, você que está assistindo, saber como é a dieta anti-inflamatória para a artrose, nós temos um curso chamado Viva Bem com a Sua Artrose. Você entra lá e descobre como é o nosso curso. Você entra imediatamente, né, através da plataforma e tem até garantia de 7 dias. Se você não gostar, você pode até devolver, não tem problema. Pode ir lá e vasculhe tudo, e vai ter mais de 100 vídeos sobre exercícios, sobre como é a dieta correta e sobre orientações, como eu passei aqui para a Beatriz, sobre óleo de copaíba, que ela está maravilhada, que quer saber. Te passei uma baita dica, hein, Beatriz? Fica de olho no canal da Artrose, que você vai ver. E a Beatriz, que indiquei o senhor para uma amiga com fibromialgia, ela confirmou tudo que vocês estão falando sobre glúten e também o leite. Claro, a gente falou, a gente está sabendo. A gente está ligado aqui, Beatriz. Acho que um grande abraço a todos, né? Praticamente tudo aqui a gente abordou. Desculpe aí o contratempo que houve na outra metade da live. Se ficou faltando alguma coisa, recorram ao canal da Artrose. Temos também e-book. Se você gosta de e-book, clica ali na bio, na descrição do vídeo. Sempre tem um e-book bacana. Tem 3 e-books para você curtir e são gratuitos. Você entra lá, baixa e vai receber as atualizações do canal da Artrose no seu e-mail. E você também pode ouvir as nossas lives no Spotify quando estiver fazendo exercício para artrose de joelho, quando estiver pedalando sua bici, quando estiver caminhando no parque, ou quando estiver no ônibus, no carro, indo passear em Belo Horizonte. Você também pode ouvir o Dr. Otávio Melo no Spotify. Na Lagoa da Pampulha. Na Lagoa da Pampulha, vai escutar toda a nossa live sobre glúten e fibromialgia. Te agradeço demais, doutor Otávio, a sua generosidade. Convido a todos para a próxima segunda-feira, 19h15. Nós vamos encerrar um assunto que ficou pendente sobre preparo do solo, como fazer melhor para você quando está esperando algum procedimento, seja um procedimento conservador, um bloqueio, ácido hialurônico, outras alternativas, ou mesmo cirúrgico, com o doutor Lucas Leite. Vai ser a última ou a penúltima live do ano. Não perca, vou divulgar amplamente. Você encaminhe, você que está nos ouvindo, para as pessoas e esteja presente. E te agradeço, Otávio, suas palavras de despedida, por favor. Pessoal, quero só agradecer a todos vocês aqui, deixar mais uma vez o convite para me seguir aqui no Dr_Otávio Melo, lá no blog Regênios, onde nós trazemos notícias diariamente sobre medicina regenerativa, saúde, hábitos de vida e tudo mais que é relacionado a você recuperar e manter a sua qualidade de vida. Obrigado, doutor André, pelo convite. Nos vemos muito em breve e até a próxima. Namastê. Namastê. Um forte abraço e até mais. Tchau. Tchau. Fica mais um pouquinho. Vamos nos despedir aqui do pessoal do canal da Artrose. E é isso aí.